Eu vou começar o programa de hoje de uma forma diferente e feliz por estar recebendo aqui um dos mais renomados profissionais da área da medicina, da cardiologia da nossa região, e mais do que um médico cardiologista, um grande profissional, um amigo que a gente tem aqui em Teófilo Otoni, que é o Dr. Zeila. Dr. Zeila Colares. Por que a presença do Dr. Zeila aqui hoje? Dia 14 foi comemorado o dia do cardiologista, né, que é o médico que tem que cuidar aí do coração das pessoas. Aliás, é um tema muito importante para a gente abordar e eu quero a sua participação. Você que tiver alguma dúvida pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, mas mande apenas mensagem de texto, né, pelo 3522-1198, não tem como a gente ouvir áudio, 3522-1198, ou pelo canal da 98 no YouTube, canal Vanilson Souza Notícias, nesta mesma plataforma, para a gente repassar essas perguntas para o nosso entrevistado. Dr. Zeila Colares, muito boa noite, obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui, parabéns pelo dia do cardiologista e através do senhor estendo o meu grande abraço a todos os cardiologistas da nossa cidade, da nossa região, do nosso país e pelo mundo afora. Vanilson, boa noite, muito obrigado pelo seu espaço aqui, aproveitando a sua audiência, agradecendo a você esse espaço para levar informações relevantes para a sociedade. E de já, como você mesmo falou, cumprimento a todos os colegas cardiologistas, a turma da hemodinâmica, na pessoa ali, doutor Guilherme, doutor Luiz, doutor Raul, doutor Danilo Bentes, o doutor Evandro, doutor João, são pessoas, e a todos os cardiologistas clínicos também, pessoas que desempenham aí essa função com tamanho zelo e respeito pelos pacientes. A cardiologia de Teófilo Otoni hoje, eu tenho que saber a qual lugar que a cardiologia fica devendo em alguma coisa aqui. Realmente, nós temos uma cardiologia de ponta, com profissionais de ponta e profissionais comprometidos. É uma conquista importantíssima para a nossa região, né? O serviço, inclusive, de cirurgias do coração que foi implantado há alguns anos no Hospital Santa Rosália e que hoje é exemplo de atuação e de resultados também, e até de fazer inveja para outros grandes centros do nosso país, né, doutor Zeila? Com certeza, a equipe da cirurgia cardíaca aqui, a equipe da hemodinâmica, a equipe de plantonistas da UTI, são pessoas extremamente comprometidas, qualificadas, e a população precisa saber disso. Os resultados aqui são resultados excelentes, que não ficam devendo em nada a serviço nenhum. Agora são 18 horas e 19 minutos, eu tenho um motivo a mais de alegria com a visita do Dr. Zeila. Ele não veio só, ele veio acompanhado, ele veio trazendo a nossa querida Valentina, que está aqui fazendo um sinal ali para que a gente não a mostre, mas ela está sendo filmada também, a gente está mostrando ela assim para o canal da 98 FM no YouTube, para o canal Vanilson Souza Notícias. A Valentina queria muito conhecer aqui o estúdio da 98, né? E pra gente é um prazer, viu, Valentina? Muito obrigado pela presença, pela visita, por nos acompanhar. Leve um abraço também pro seu irmão, o Pedro, né? Isso. Pedro Colares. Bacana, a família acompanhando também. É um momento que o senhor tem como profissional, né? De todo momento que sobra para estar junto com os filhos, porque é uma profissão que requer muito, mas muito tempo mesmo por parte do profissional da área da medicina, né, doutor Zeila? Muita dedicação e tempo, e toda hora que eu posso, né, a família é o stay de tudo, né? Minha esposa é meu braço direito, esquerdo e as duas pernas, e os filhos é a joia do coração, né, Vanilson? Você sabe como é que é isso, você também tem filho, tem sua esposa, né? É verdade, a gente tem que ter a família como base para tudo, e até para cuidar da saúde. Quando você tá bem com a família, você supera qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de dificuldade. Doutor Zeila, infelizmente, os problemas cardíacos ainda são os que mais matam no mundo inteiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso e o que as pessoas podem fazer para ter uma saúde preservada do coração. Ô Vanilson, realmente a doença cardíaca no Brasil são cerca aí de 450 mil mortes por ano. 450 mil por ano? Por ano. Dá uma morte aí a cada 40 segundos. Uma morte a cada 40 segundos? Exatamente. Você pode pegar todo mundo com medo da Covid, a Covid realmente mata, dengue mata, mas o coração também mata. E muitas doenças cardíacas são preveníveis, né? A gente tem os fatores que são modificáveis e os fatores que não são modificáveis. O que eu não mudo? Eu não consigo mudar a sua genética, eu não consigo mudar de onde você veio, do seu pai, da sua mãe. Mas a gente tem os fatores modificáveis. Nisso, sim, a gente consegue atuar. Combate à obesidade, ao sedentarismo, né? Ter uma atividade física regular,
né, não fumar, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol. Eu brinco muito com os pacientes no consultório. Se você pegar seu carro e passar num posto de gasolina e colocar uma gasolina ruim, o que vai acontecer? Ele não vai estragar? Com a gente também, né? Então, assim, se você não cuidar do seu sangue, que é a gasolina que corre aqui no motor, você também vai ter problema. Colocando uma gasolina boa, ou seja, mantendo uns bons níveis glicêmicos, bons níveis de colesterol, bons níveis de triglicéridos, com certeza você está cuidando, estará protegendo o seu coração e mantendo uma atividade física regular. Problema da hipertensão é um dos principais fatores de risco aí, né? A pessoa, e é uma doença silenciosa, né? A hipertensão é uma doença silenciosa. Se a pessoa não estiver atenta, não fizer um acompanhamento, ela pode ter consequências gravíssimas. Grave sim, né, Evanilson? Só para, voltando aqui um pouco, né, em respeito da morte cardíaca, 50% desses pacientes morrem na primeira hora. Esses pacientes não chegam no hospital. Então, a cada 100 pacientes, 50 não têm a chance de chegar ao hospital, né? No caso da morte cardíaca súbita, no caso do infarto agudo do miocárdio. Pois é, eu até iria fazer mais à frente essa pergunta, mas já que o senhor entrou no tema, eu vou já aproveitar para a gente falar sobre isso aí. Há poucos dias nós divulgamos uma matéria aqui de um atleta, né? Um rapaz jovem, muito jovem por sinal, estava jogando futebol lá em Brejão, aí no intervalo o cara passou mal e não teve tempo nem de socorrer. Aí todo mundo fala assim, o cara teve uma morte súbita, era atleta, não tinha problema nenhum do coração. O que o senhor, como cardiologista, pode explicar de uma situação como essa? Ô Vanilson, tentando falar de uma forma sucinta, depois nós vamos voltar no assunto da hipertensão. Toda morte súbita as pessoas atribuem a um infarto agudo no miocárdio. E muitas vezes não é. Nós temos diversas outras doenças cardíacas que levam à morte súbita e que não é o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio se dá quando você tem uma oclusão na artéria do coração, na artéria que nutre o coração. Ou seja, um entupimento. Um entupimento nessa artéria. Geralmente, quando essa pessoa não consegue chegar ao hospital, ele teve uma morte súbita por morte elétrica, ele teve ali uma arritmia cardíaca, né? E é por isso que a gente tem desfibriladores, né, aquele aparelho de choque, espalhado nesses lugares de grande concentração de pessoas, aeroporto, shopping, porque a arritmia... Estádios de futebol. Geralmente essas pessoas, o que ela tem é uma morte elétrica. Mas você tem diversas outras doenças, como eu citei, como a cardiopatia hipertrófica, um nome feio, né? É uma doença genética, uma displasia do ventrículo, é uma anormalidade no tecido do coração. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Nem sabe que tem. E não é entupimento na artéria do coração. Então você pode ter morte súbita por uma doença no músculo cardíaco e por uma anormalidade elétrica, né? Você pode ter lá, como se diz, um fio a mais que não deveria ter. E essas são patologias diagnosticáveis. O cardiologista consegue ver isso. Daí a importância de, antes de se ingressar para uma atividade física, que você consulte um cardiologista. A pessoa não pode sair por aí por conta própria. Hoje eu vou jogar uma pelada. E aí o cara não passa no cardiologista, não faz um check-up, não dá uma olhada para ver como é que tá a saúde do coração, se ele tá hipertenso, se ele não tá, e vai correr e fazer uma atividade que ele não tá acostumado a fazer. E às vezes a pessoa nem tem um problema nas artérias do coração. E às vezes ele pode ter, por exemplo, como eu citei, uma cardiopatia hipertrófica, tem uma morte súbita e isso aí vai ser atribuído ao infarto do miocárdio. Na verdade não é. Então você tem diversas outras patologias cardíacas que levam à morte súbita, que não necessariamente um infarto agudo do miocárdio, principalmente no jovem. Muitas vezes não é um infarto. Ô, doutor Zeila, com essas participações aqui, eu gostaria que o senhor falasse pra gente a respeito da questão da hipertensão arterial, né? A importância da atividade física, a importância de controlar a pressão, não só por conta de problemas cardíacos, mas de outras doenças também que a hipertensão pode provocar. Ô Vanilson, os níveis pressóricos mais elevados, ou seja, níveis acima de 140/90, o que popularmente chamado de 14/9, esses níveis mais elevados já começam a trazer danos ao organismo. As pessoas se preocupam muito com o coração. Se eu tenho pressão alta, eu tenho um problema do coração? Não é assim. O coração não adoece a pressão. Não quer dizer que você tenha uma pressão alta, que você tenha um problema no coração.
A pressão alta ao longo dos anos leva a problemas do coração. Esse coração ele vai engrossar, ele vai crescer. Sobrecarrega, ele vai ficar mais fraco e vai perder a força, né? Então a pressão alta agride o coração, mas não só o coração. As pessoas devem lembrar que a pressão alta pode agredir a sua retina, ela agride os vasos, leva a doença cerebrovascular, aos acidentes vasculares cerebrais, tanto isquêmicos, onde você tem a oclusão dos vasos, quanto hemorrágico, quando é o sangramento na cabeça, né? E as doenças renais. Um dos principais motivos de fazer com que a pessoa precise da hemodiálise é a hipertensão. Se você pegar a hipertensão e o diabetes, você já mata assim, 90% das causas de fazer com que a pessoa necessite de fazer hemodiálise. Então, a pressão alta, ela agride severamente os rins. Você pode perder seus rins. E aí, o que a pessoa tem que fazer, doutor, para poder controlar a pressão? Porque a gente fala isso aqui no dia a dia, mas aí acaba entrando no ouvido, saindo do outro, o cara só vai assustar quando acontece algum tipo de complicação, que aí ele está à beira de ter um AVC, ou que ele está à beira de ter um problema grave no rim, ter que parar numa máquina de hemodiálise, aí que ele vai falar assim, nossa, eu devia ter dado importância para aquilo que os médicos alertavam a gente o tempo inteiro e eu não cuidei. Ô Vanilson, é aquilo que a gente fala sempre, né, no consultório, em toda palestra que você for, onde tem um cardiologista, um nefrologista, um endocrinologista falando. Essa questão do controle de peso, da ingesta de sal. Por exemplo, segunda-feira é o dia das crises hipertensivas no consultório. Por quê? A turma não só come e bebe a mais no final de semana, como para de tomar o remédio para comer e beber a mais. Então, é uma atividade física regular, é não fumar, é perder peso, é ter uma alimentação com pouco sal. O sal realmente faz subir a pressão, eleva a pressão e o estresse, né, Vanilson? Esse aí, eu costumo falar com as pessoas que a gente faz a higiene do corpo, faz a higiene do carro, da casa, mas nós temos que fazer a higiene dos nossos pensamentos, né? Cultivar bons pensamentos, né? Lembrar que os pensamentos, eles norteiam as nossas atitudes. Se você tem bons pensamentos, você vai naturalmente ter boas atitudes e isso faz bem para o coração. Ter alegria de viver, ser cordial com as pessoas, isso também é cuidar do coração. Você está cuidando de você quando você faz isso. Eu digo sempre aqui, principalmente quando a gente está fazendo alguma campanha para ajudar alguém, que aquilo que você planta de bom, você colhe de bom, né? E com o coração é a mesma coisa. Se você vive bem, se você tem uma vida feliz, se você convive bem com as pessoas, se você ama o seu próximo, né? E se dedica a cuidar das pessoas que estão à sua volta, aquilo retorna de bem para você, né? Muitas vezes te faz melhor até do que a própria pessoa que está recebendo. Ah, não tenha dúvida disso, né? Fazer o bem é uma coisa muito boa, né? Viver em paz, né? Ser cordial, ser amável com as pessoas, ter um sorriso para com o próximo, isso é fundamental, isso é muito bom, né, Vanilson? Agora, atividade física, doutor, porque também não adianta o cara, hoje eu vou fazer uma corrida aí, vou correr 10 quilômetros aqui. O cara sai lá, tá não sei quanto tempo sem fazer atividade nenhuma, aí cisma, hoje eu vou sair e vou fazer uma corrida. E não é assim que funciona. Tem que primeiro passar por uma avaliação, depois uma atividade que vai começando paulatinamente até você atingir um grau mais avançado. Exatamente, Vanilson. É necessário para que você tenha uma melhoria nos níveis de glicose, de colesterol e de pressão, que você tenha uma atividade física no mínimo de 30 minutos, 3 vezes por semana, né? Para você ter um efeito melhor sobre o coração, para melhorar o seu condicionamento, ou seja, a sua parte cardiovascular, você precisaria de uma atividade física em torno de 4 a 5 vezes por semana. E uma atividade, gente, que aumente a sua frequência cardíaca. É uma atividade que te exige, né, onde você tem um nível de esforço. Não dá para fazer uma caminhada discutindo a novela, discutindo as questões familiares. Quando for fazer uma atividade física, tem que ser realmente para fazer uma atividade física. Desligar das outras coisas e ter uma atividade física que aumente a sua frequência cardíaca. E que ter prazer também, né? É bom você fazer alguma atividade que você se sinta bem com aquela atividade. Uns gostam da corrida, outros gostam da bicicleta, outros gostam da natação. Então, a atividade aeróbica, essa sim é que realmente faz bem para o coração, que melhora os níveis pressóricos, que melhora os níveis
lipídicos, níveis de glicose. A atividade isométrica, que é aquela, por exemplo, da musculação, essa aumenta a sua musculatura, aumenta a massa óssea, né, aumenta os músculos, vai te dar resistência para você fazer a parte aeróbica. Mas onde você tem a maior importância no sentido de melhorar esses itens que a gente falou, é no exercício aeróbico. Corrida, natação, bicicleta, caminhada rápida, aquela caminhada que aumente a sua frequência cardíaca. Quanto? No mínimo 3 vezes por semana. Bom, agora são 18 horas e 44 minutos. Olha, na Madeireira Maringá você encontra madeira para telhado Guajará, os mais variados modelos das telhas mais modernas com o melhor custo-benefício do mercado. Portas, janelas, tábuas, eucalipto, madeirite para a sua obra. Na Madeireira Maringá tem também eucalipto tratado e forro de angelim. A entrega é a mais rápida da cidade para sua obra nunca ficar parada. Na Madeireira Maringá, nas compras a partir de R$ 3.240, você parcela em 12 vezes sem nem um centavo de juros no cartão. E mais, tem deck para piscina com a madeira Oiticica, uma madeira bonita, resistente, vai deixar o seu ambiente sofisticado, diferenciado. Madeireira Maringá, Rua Miriam, 288, São Cristóvão. Siga o nosso Instagram, acompanhe as novidades no @madeireira_Maringá. Do Rio de Janeiro, boa noite, Ivanilson, e a todos os ouvintes da Voz dos Vales. Deixa meu abraço aí pro Dr. Zeila Colares, é o Almiro José Gonçalves, o famoso Zé Pelado, tá lá no Rio de Janeiro, acompanhando. Um abraço pra ele aí. Pois é, tá acompanhando lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Ivanilson. Manda um abraço para o Dr. Zeila, um velho amigo de longa data, é Marcílio da Farias Bikes. Tá mandando um abraço pro senhor aqui, ô Marcílio. Foi meu colega de escola, mora ali na Vila São João, né? Estudei com ele todo o primário, o colegial no Teodolino Pereira e na escola polivalente. Naquela época, onde o aluno respeitava mesmo o professor, né, Vanilson? Um abraço pra você aí, Marcílio. E nós estamos precisando voltar com essa época, tenho saudade. Hoje em dia, os nossos jovens, é aquilo que a gente disse aí, né? A sociedade, a gente tá comentando em off aqui, parte da nossa sociedade tá doente, mas isso é um assunto que a gente vai ter que tratar depois, em outras ocasiões aí, do que tá acontecendo por esse Brasil afora. Boa noite, Vanilson. Qual o melhor óleo de cozinha para que seja saudável para o consumo? Parabéns pelo programa. É o Dudu dos Correios, direto aqui de Frei Gaspar. Vanilson, o óleo de milho e o óleo de girassol. Milho ou de girassol. São os melhores. São os melhores. São os melhores. Os menos prejudiciais. Os menos prejudiciais, exatamente. E tem o óleo de coco também, que é muito bom, mas assim, disparado aí o óleo de milho e o óleo de girassol. O nosso popular Jacu, lá do bairro Vila Ramos, sempre participa conosco aqui. Fazer exercício físico é bom para evitar problemas cardíacos? Nós acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar. É muito bom, né? Muito bom mesmo, e fazer com regularidade, inclusive. Boa noite, Vanilson. Gostaria de mandar um recado. Desejar uma boa noite para o Wesley Barbosa. Um abraço, que ele fique com Deus. Tá mandando aqui, a pessoa mandou um abraço aí para o Wesley Barbosa e tá desejando que você fique com Deus aí. Um grande abraço para você. Teve uma pessoa que mandou áudio, o áudio não tem condição de acessar aqui, tem que ser mensagem de texto. Valdivino Silva, o alemão. Esse Dr. Zeila é excelente, parabéns pelo programa. Grande abraço aí, alemão, meu amigo. Espero que você esteja se cuidando, hein? Boa noite, Vanilson e Dr. Zeila. Trabalhei com ele no Santa Rosália, excelente médico. Não sou hipertensa, sempre tive níveis baixos. Hoje aferi e deu 15/10. Posso estar a caminho da hipertensão? É a Rosilene, lá do Castro Pires. Rosilene, realmente aí você deve conferir essa pressão mais algumas vezes aí, né? E prestar atenção aí nos níveis de estresse, né? Deve procurar aí um atendimento médico para avaliar isso aí melhor. A Vanilda tá aqui conosco. Boa noite, Vanilson. Estou ouvindo, gostei muito da sua volta. É a Nida, né? Tá acompanhando conosco lá. Obrigado pela audiência. Vamos lá, tem embaixo aqui o pessoal participando também. A Aline, né? Já fiz a troca da válvula mitral. Gostaria de saber se tem como saber a causa necessariamente em decorrência de uma febre reumática? Sim, ô Vanilson. No Brasil, né, e respondendo a pergunta dela aí, uma das principais causas de troca valvar, de motivos que levam o paciente a necessitar de trocar a válvula, é a febre reumática. O que é essa febre reumática, né? A pessoa, quando tem amidalite de repetição, infecção na garganta por uma bactéria, existe na parede dessa bactéria uma substância, uma proteína semelhante a uma proteína que existe na válvula.
Então, aquela defesa que o organismo produz para combater essa bactéria vai agredir também a válvula e gerar um processo inflamatório nessa válvula, fazer com que ela se inflame e depois cicatrize e fibrose. E essa válvula vai acabar perdendo a função, né? E pode fazer com que seja necessário a pessoa passar por uma cirurgia de troca valvar. Bom, ô doutor Zeila, eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? A gente gostaria de estender muito esse papo aqui, mas eu vou convidá-lo para vir uma outra oportunidade, com mais tempo ainda para a gente falar aqui de outras questões ligadas ao coração e de outros aspectos também da área da saúde. Muito, muito obrigado mesmo pela presença, por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo trabalho que tem realizado aqui em Teófilo Otoni na área da cardiologia, e a gente fica muito feliz em ter profissionais, né, do quilate do Dr. Zeila e de demais cardiologistas que a gente tem aqui em Teófilo Otoni, né? Dr. Danilo, tem Dr. Raul, Dr. Tiago Siqueira, Dr. Guilherme Carvalho, são profissionais da mais alta qualidade. Graças a Deus, o que no passado era um problema aqui para Teófilo Otoni, na atualidade hoje nós estamos servindo de exemplo aí para outros grandes centros na área da cardiologia. E isso é bom, porque a saúde da população está em boas mãos nesta área. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Vanilson, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho grande respeito e consideração, né? Você tem grande credibilidade aí nas coisas que faz, né? E eu me coloco aqui à disposição, às ordens, por que precisar, e para vir prestar informações que eu espero que sejam úteis para a população. Ô, Valentina, muito obrigado pela visita, viu? Mostra a Valentina de novo pra mim. Olha que sorriso lindo da Valentina, a filha do Dr. Zeila. Coloca ela, olha que esse sorrisão maravilhoso aí. Linda Valentina. Valentina, e manda o nosso abraço pro Pedro Colares lá. Muito bom receber você aqui, viu? E volte sempre que quiser visitar. Ela queria conhecer o estúdio, tá conhecendo o estúdio da 98. Pode ficar à vontade para voltar sempre aqui. É um privilégio pra gente recebê-los.